nós vamos apresentar o sofrimento em uma perspectiva bíblica. O coronavírus colocou o sofrimento na ordem do dia. Nós vamos ver a origem do sofrimento, a maneira como Deus usa de misericórdia quando estamos sofrendo. Nós vamos também ver que o sofrimento ele é um campo de prova. Também nós vamos entender por que o coronavírus está abalando as nações e, por fim, como podemos enfrentar o sofrimento. Eu quero lhe apresentar um personagem de nome Naamã. Naamã, ele era um sírio. Na época em que ele vivia, o mundo podia ser dividido em dois tipos de povos: os israelitas de um lado e o resto dos povos dos outros, os judeus e os gentios. Os judeus, eles criam em um único Deus. Os gentios, eles tinham uma diversidade de sistemas religiosos, sincretismos religiosos, enfim, eles tinham diferentes religiões. Naamã, ele era um general sírio. Ele era um homem muito bem conceituado, um herói de guerra. No entanto, Naamã era leproso. A gente sabe o quão terrível é a lepra. Ela é uma doença de segregação. Ela é uma doença que separa as pessoas. Ela é uma doença que isola as pessoas. Talvez Naamã não tinha chego ainda a este grau, visto que ele ainda conseguia comandar as suas tropas. Mas, naquela época, não havia cura para a lepra. Hoje, a lepra, conhecida como hanseníase, ela tem cura. A lepra é uma doença de notificação obrigatória, ela é uma doença de investigação. Quando a pessoa está leprosa, ela precisa ser investigada, ela precisa ser tratada com antibióticos e o processo de cura pode se estender de 9 a 18 meses, depende do grau da intensidade da lepra. Mas na época de Naamã não havia cura. Naamã sabia qual era o seu destino final. Ele seria segregado do seu povo. A lepra, como doença contagiosa, o obrigaria a afastar da sua família. Naamã tinha uma esposa. Essa esposa tinha uma serva. E a sua serva, a serva da esposa de Naamã, ela era uma israelita. E ela disse assim: tomara o meu senhor tivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele restauraria de sua lepra. Ela estava fazendo referência ao profeta Eliseu. Ela cria que se Naamã fosse até Eliseu, ele encontraria cura. Agora Naamã tinha uma escolha. Ele podia continuar debaixo do seu sistema religioso, da medicina da sua época, tentando cura pelo seu próprio meio, pelas maneiras como ele podia na sua cultura, dentro da sua religião, ou ele podia conhecer o Deus de Israel, ir até o profeta Eliseu e saber como que ele podia ser curado da sua lepra. Naamã tinha uma escolha. Um outro caso que nós encontramos que passou por grande sofrimento na Bíblia é Jó. Jó era um homem riquíssimo, muito conhecido em sua época, um homem temente a Deus, um homem que se desviava do mal, era conhecido por sua integridade, mas um dia o sofrimento chegou nele de modo avassalador. Imagina que no mesmo dia ele começou a receber notícias dos seus servos que chegavam e traziam cada uma notícia pior do que a outra. Ele soube que todo o seu rebanho bovino se perdeu em um único instante. Depois veio um outro servo e disse: olha, também se perdeu todas as suas ovelhas. O outro chegou e disse: olha, todos os seus camelos se perdeu. E naquele dia era dia do aniversário dos seus filhos, ele tinha 7 filhos e 3 filhas, estavam todos reunidos, de certo, em uma grande mansão, porque Jó era riquíssimo, mas aquela mansão caiu sobre os seus filhos. E no mesmo dia, ele perdeu também todos os seus filhos.
Ele perdeu todo o seu patrimônio, ele perdeu todos os seus filhos. Passado alguns dias, ele também perdeu a sua saúde. A situação ficou extremamente desesperadora para Jó. E ele chegou a entrar num processo de depressão. Em dado dia ele chegou a dizer: por que não morri eu na madre? Por que não expirei ao sair dela? Nós sabemos que a depressão é uma doença que vai chegar num dado momento em que ela vai ser a maior causa de abstenção do trabalho depois desse ano, 2020 em diante. Ela, nos últimos 10 anos, cresceu em torno de 8% e atinge hoje 6% da população mundial. 11 milhões e meio de pessoas hoje estão passando por algum grau de depressão. A depressão traz transtornos de ansiedade e generalizado síndrome de transtorno de ansiedade generalizada e síndrome de pânico. Num grau mais elevado, ela pode chegar a induzir o indivíduo ao suicídio. A cada 46 minutos morre por causa do suicídio. São 11 mil pessoas por ano. A cada 4 adolescentes já pensou em se matar. A doença, a enfermidade física pode levar à enfermidade mental. A pessoa precisa de saúde física, também precisa em outras situações de saúde mental. E Jó, ele tinha uma escolha: de se apegar ao Deus de Israel, de se apegar ao Deus dos céus e da terra e buscar a cura, não só a cura física, mas a cura da sua saúde mental. E Naamã também, ele tinha escolha. Ele podia continuar debaixo do seu sistema religioso, do seu sincretismo religioso, ou ele podia ir até Eliseu e ali conhecer o Deus de Israel. Qual é a origem do sofrimento? O sofrimento, ele tem a sua origem lá no Jardim do Éden. A Bíblia diz que Deus criou os céus e a terra, tudo em perfeita harmonia. A Bíblia conta que quando Deus criou os céus e a terra, colocou o homem dentro de um jardim. E ele deu a ele uma esposa, e o casal vivia em comunhão com Deus. Até que ele se deixou enganar pela serpente e aí ele se afastou de Deus. O primeiro casal se afastou de Deus. Ele aceitou o engano da serpente. A partir dali, se cumpriu um desígnio do Senhor que havia dito lá no Jardim do Éden. Deus tinha dito ao homem que ele podia comer de todas as árvores que estavam no jardim. Ele podia comer da árvore da vida, mas ele não podia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se ele viesse a comer dessa árvore, ele haveria de morrer. Adão, Eva comeram e vieram a sofrer o processo de degradação do corpo até chegar à morte. Deus, quando encontrou o homem caído naquele estágio, primeiro ele chegou à mulher e disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio a dores dará à luz a filho, o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Veja bem, a mulher, a partir da queda, passou a conhecer a dor do seu corpo, a dor física, a dor do parto. Mas nós sabemos que não é só a dor do parto que sofremos. Tem doenças terríveis, alguém já sabe como é terrível a dor do dente, a dor de pedra no rins, de cólicas renais, há todo tipo de situação que pode causar dor no ser humano. E a dor, ela é decorrente da queda, da desobediência. Quando o homem, Deus chegou até Adão, ele disse: no suor do teu rosto comerá o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornará. Desde a queda, o serviço, o trabalho, o resultado do trabalho se tornou instável. O homem podia produzir, mas não teria certeza da colheita.
o suor do seu rosto ele haveria de comer, mas ele é pó e seu destino seria a morte. Esta foi a origem do sofrimento. Ele veio no pacote da queda. Mas Deus é gracioso. Mesmo em meio ao sofrimento, ele nos conforta. Paulo, falando em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 4, ele diz: é ele, Deus, que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, ou a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Deus permite que, por meio do sofrimento, nós possamos ter vitórias, nós possamos ser consolados, e com a mesma consolação com que nós somos consolados, nós podemos consolar os outros. Mas o que é o sofrimento? Ele vem sobre as pessoas de maneira modulada. Ele tem variantes. Ele pode ser uma preocupação, uma ansiedade, ele pode vir em forma de angústia, de medo, de depressão, ou mesmo induzir alguém ao suicídio. O sofrimento tem níveis. Ele pode ser ignorável, suportável, sofrido, predatório, um tormento insuportável, desesperador. O sofrimento, ele tem temporalidade. Ele pode ser rápido, limitado, interminável ou mortal. O sofrimento, quando ele chega sobre alguém, ele faz com que a pessoa pode vir a perder o equilíbrio emocional, ele pode ser afetado fisicamente, ele pode ser acometido de uma enfermidade, ou o sofrimento pode vir no âmbito financeiro, ele pode perder a sua empresa, o sofrimento pode vir no âmbito dos relacionamentos, ele pode perder a sua família, ele pode perder os seus filhos. O sofrimento, ele pode vir das mais diferentes maneiras sobre o ser humano. E cada um que é impactado pelo sofrimento, ele responde de alguma maneira. Mas para que serve o sofrimento? Nós vimos que com a queda Deus permitiu que o sofrimento fosse agravado sobre o ser humano. Quando ele falou que a mulher teria dores de parto para ter luz, quando ele falou que o homem é pó e ao pó ele voltaria, o sofrimento passou a fazer parte da equação da vida. Como que então o sofrimento é tratado nas Escrituras? Diz em Isaías 48, versículo 10, eis que te acrisolei, mas disso não resultou prata, provei-te na fornalha da aflição. Pense o sofrimento como um campo de prova. Você está inserido nele e ele vai te pressionar, ele vai te esmagar, ele vai te oprimir. E quando o sofrimento começa a mexer com você, a mexer com teus sentimentos, a mexer com a tua maneira de pensar, a mexer com o teu estilo de vida, alguma coisa sai de dentro de você. O sofrimento, ele tem por objetivo extrair de dentro da pessoa a sua verdadeira natureza. Agora, a sua natureza, ela pode ser a sua natureza, aquela que veio do ventre da mãe, a sua maneira de ser, ele pode agir em relação ao sofrimento com ira, ou com amargura, ou com murmuração, ou ele pode ser uma pessoa bastante resiliente, ele suporta o sofrimento de algum grau. Mas a Bíblia diz que Deus usa o sofrimento para nos provar, para extrair de nós o melhor de nós, para extrair de nós o nosso caráter, para aperfeiçoar o nosso caráter, para extrair de nós o amor, a bondade, a longanimidade, a benignidade. Ora, como nós sabemos disso? Em 1 Pedro capítulo 1, versos 6 e 7, Pedro disse, nisso exultai, embora no presente, e observe, por um breve tempo, se necessário, sejais contristado com várias provações.
Pedro está dizendo que o sofrimento ele vem sobre nós, mas quando ele vem, ele tem uma dada temporalidade. Ele é breve. Esse breve pode ser um breve de um dia, de um mês, de um ano, de alguns anos, de 20 anos. Mas ele é limitado, ele é breve. Breve em relação à vida eterna. Porque se nós considerarmos que a nossa vida, uma vez que a gente recebeu Jesus como Salvador, ele nos deu a vida eterna, a nossa vida não termina na morte. Se nós compararmos essa existência com a eternidade, o sofrimento ele vem por um período muito breve. E Pedro continua dizendo, necessário que sejais contestado por várias provações. O sofrimento ele vem em dados momentos da nossa vida, muitas vezes parece que ele nunca termina, é um depois do outro, ou ele vem, depois há um espaço de tempo e o sofrimento chega de novo, em diferentes variantes, em diferentes tonalidades, e você tem que lidar com o sofrimento. Pedro diz, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, então o sofrimento é um campo de prova que tem por objetivo fazer aprovar a nossa fé. Se nós temos fé em Deus, o sofrimento vem para pôr essa fé em prova. E depois que ela é aprovada, ela se torna muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo. A nossa fé redunda em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Tiago também, ele trata do sofrimento, ele diz, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficiente. Observe que Tiago, ele concorda com Pedro. Os dois dizem que o sofrimento é um campo de prova, e a prova é a prova da nossa fé. A nossa fé que está sendo posta em prova quando o sofrimento chega. E Tiago agora diz o seguinte, que uma vez confirmada, a nossa fé, ela precisa ser confirmada. E para que a nossa fé seja confirmada, nós temos que perseverar. Porque o sofrimento é como passar por um túnel escuro, que você não enxerga nada, a luz está muito distante e você tem que andar, você tem que caminhar. A luz só está no final do túnel, você tem que cruzar por aquele túnel. Então, Tiago vem e diz assim, olha, você tem que ter perseverança, porque tudo aquilo que vai acontecer no curso do sofrimento, ele tem por objetivo te fazer desistir da caminhada, desistir da sua fé, desistir de crer em Deus, de confiar de que Deus tem provisão para você em meio àquela situação em que você está vivendo. Ora, o sofrimento é um ambiente de prova cujo objetivo é de confirmar a fé e torná-la mais preciosa do que o fogo. Entenda isso. Se você está passando por algum grau de sofrimento, a tua fé é que está sendo provada. Deus está permitindo que o sofrimento chegue até você para que você possa crescer na sua fé. O sofrimento, Jesus compara a uma casa. Aliás, a vida é comparada a uma casa. Entenda, você pode construir a sua casa sobre a rocha, ou você pode construir a casa sobre a areia. E o que vai fazer comprovar a diferença dos alicerces de ambas as casas? Se a casa é pedra ou se a casa é areia. O que vai fazer? Jesus diz, sobre a pedra ou sobre a casa sobre a areia caiu a chuva. Transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. Agora, se a casa estiver sobre a rocha, não caiu, porque foi edificada sobre a rocha,
Mas se a casa estiver sobre areia, ela desabou, sendo grande a sua ruína, porque ela foi edificada sobre a areia. Agora, voltamos lá no caso de Naamã. Naamã, ele tinha a lepra estava consumindo o seu corpo, ia chegar o momento que a lepra o ia segregar do convívio dos seus familiares, do convívio dos seus soldados, do convívio do seu ambiente de trabalho. Ele era um general, e aí ele podia estar sobre aquela areia, aquela lepra ia consumindo o seu vigor até fazer com que ele perdesse completamente a razão de viver. Ou ele poderia firmar a sua casa sobre a rocha. Sobre a rocha, ele podia ser curado da sua lepra. Ele podia mudar a sua condição de vida. Era a escolha que foi dada a Naamã. A menina disse: se você conhecer Eliseu, você poderá ser curado da tua lepra. Ele podia conhecer o Deus de Israel, e o Deus de Israel podia trazer a cura a ele. Jó estava perdendo tudo, perdendo o seu patrimônio, ele estava perdendo a sua saúde física, e ele estava começando também a perder a sua saúde mental. Ele estava entrando em depressão, ele já estava arrependido do dia que ele nasceu. Mas ele podia conhecer o Deus de Israel, ele podia se firmar nesse Deus, e ele podia cruzar aquela situação terrível que ele estava vivendo, e quem sabe encontrar luz ao final do túnel, como de fato ele encontrou. Jó encontrou a cura. A Bíblia diz que o seu segundo estado foi maior do que o primeiro. A prosperidade do seu segundo estado foi o dobro em relação ao seu primeiro estado. Naamã encontrou a cura. Então, as nossas vidas, elas são colocadas sobre algum tipo de fundamento. E vêm as aflições da vida, e as tormentas da vida, e a nossa vida é balançada, é chacoalhada. E aí nós vamos ter que descobrir que tipo de fé nós temos. Em que tipo de fundamento nós estamos construindo a nossa casa. Ela vai permanecer firme no meio da prova, ou ela vai cair por causa da prova? Nós vemos que o coronavírus, ele está abalando as nações. Está trazendo morte, não é muito no sentido numérico, estatístico, vamos assim dizer, mas o fato de que ele coloca muita gente enfermo, dependendo de hospital, ele compromete toda a estrutura hospitalar. E muitos morrem porque não há estrutura hospitalar suficiente para cuidar daqueles que estão em situação crítica na sua saúde. O coronavírus, por causa disso, está exigindo um isolamento social. As pessoas estão tendo que se manter distante uma das outras para tentar diminuir a curva da progressão da enfermidade, para permitir com que as redes de saúde de cada nação consigam tratar dos seus enfermos. Isso está causando um estresse terrível em toda a Terra. Isso está abalando as nações. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós devemos nos lembrar que lá na queda, quando o homem se desviou da presença de Deus, o sofrimento passou a fazer parte da sua existência, passou a fazer parte da equação da vida. Deus não removeu o sofrimento do planeta. Pelo contrário, ele usa o sofrimento como um campo de prova. E por causa disso, em Hebreus capítulo 12, o versículo 25 a 29, está escrito assim: tende cuidado, não recuseis ao que fala,
pois não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte, aquele cuja voz abalou então a terra. Agora, porém, ele promete, dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual servimos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. O que a palavra de Deus está dizendo é que por causa da queda, Deus permitiu o sofrimento chegar na humanidade. E algumas vezes esse sofrimento chega de modo muito severo, como está acontecendo agora com o caso do coronavírus. E quando esse sofrimento chega, ele abala as estruturas da terra, ele abala a vida dos indivíduos. Cada um em que está nesse processo, ele pode, inclusive, incorrer na perda da sua própria vida. Observa uma coisa. Quando Jesus esteve entre nós na terra, aconteceu de cair uma torre, a Torre de Siloé, matou 18 pessoas. As pessoas estavam muito impressionadas com aquilo e também Herodes, ele andou misturando nos sacrifícios pessoas, matando pessoas no meio de sacrifícios de uma maneira terrível, e aquilo tinha abalado algumas pessoas. Jesus, observando que as pessoas estavam preocupadas por causa daquelas mortes terríveis que estavam acontecendo, Jesus disse assim: se vocês não se arrependerem, vão morrer de igual modo. Lembra que nós falamos que o sofrimento é breve? O sofrimento é breve se comparado com a vida eterna. A Bíblia diz que aqueles que recebem Jesus são retirados do império das trevas e transportados para o reino do Filho do amor de Deus. Aquele que crê em Jesus, ainda que morra, vai viver. Aquele que crê em Jesus passou a ter vida eterna. Quem tem Jesus tem a vida. Quem não tem Jesus não tem a vida eterna em si. Ora, vem agora o coronavírus. E ele pode abalar ou ele pode levar alguém à morte. Este que está morrendo, qual é o seu destino eterno? Será que a sua vida, ele, antes de vir a passar por esse processo, ele entregou a sua vida a Jesus Cristo e ele tem a certeza absoluta da salvação da sua alma? A Bíblia está dizendo que em dados momentos tudo é abalado. Mas não é só quem perde a vida que se deixa abalar. O que está vivo também, ele acaba perdendo o seu emprego, perdendo seus negócios, perdendo a sua saúde, passa por grandes dificuldades. E quando ele está passando por essas grandes dificuldades, ele pode fazer como aconteceu com Jó quando a enfermidade chegou até ele. Ele disse: porque eu saí da minha da madre e da minha mãe? Por que eu vim a este mundo? Então, o coronavírus, o sofrimento decorrente dele, porque ele coloca em colapso o sistema de saúde de uma nação, traz consigo um grau muito elevado de sofrimento. E isso abala as pessoas. Mas o Deus dos céus está dizendo de que ele abalaria as estruturas da terra. E por que ele abalaria? Para que as coisas abaladas fossem retiradas e aquilo que não pode ser abalado permaneça. O coronavírus, Deus prometeu que ele abalaria a terra com algum grau de sofrimento,
coronavírus é um exemplo disso. Mas o mesmo Deus que prometeu que abalaria a terra, ele prometeu: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Portanto, nós temos escolha. Assim como Naamã teve a escolha de buscar a cura física em Israel por meio do profeta Eliseu, por meio do Deus de Israel, assim como Jó, temente a Deus, permaneceu firme na sua fé e viu seu cativeiro ser mudado, assim também nós que podemos estar sendo abalados nessa hora, podemos permanecer firme, porque o mesmo Deus que prometeu que abalaria a terra é o mesmo Deus que prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. O sofrimento, nós devemos nos alegrar. Ele veio para ficar. O objetivo dele é produzir a perseverança. O objetivo dele é fazer aperfeiçoar a nossa fé. O sofrimento, ele nos ensina a confiar em Deus. Toda tribulação traz consigo a semente da morte, pois projeta a derrota, mas a fé traz consigo a semente da vida, pois ela projeta a vitória. Os que confiam no Senhor, eles são como um monte de Sião, não se abalam, são firmes, ficam firmes para sempre. Só Ele, Deus, é a minha rocha, diz o salmista, e a minha salvação, e o meu alto refúgio, e eu não serei muito abalado. Nós podemos ser abalados em algum grau, por causa do sofrimento que nos atinge, mas nós não seremos grandemente abalados. E aí o Senhor dá uma palavra dizendo: quem há entre vós na terra que tema o Senhor e que ouça a voz do seu servo? Aquele que andou em trevas e sem nenhuma luz, confie no Senhor e firme-se sobre o seu Deus. No sofrimento, nós podemos enfrentar, passar por todas as situações, mas nós não podemos perder a fé no Deus vivo. Nós não podemos perder a fé em Deus. O sofrimento, ele vem para provar a nossa fé. Mas ele é como um túnel escuro. Se você estiver nesse túnel escuro, você está andando em trevas. Se você não tiver luz nenhuma, confie no Senhor e firme-se no teu Deus. A vida é assim. Nós podemos sofrer, isso é inevitável, faz parte da equação da vida, mas no meio do sofrimento, nós podemos aperfeiçoar a nossa fé. Nós não temos condição de compreender tudo o que acontece conosco, mas nós somos obrigados a confiar sempre em Deus. Que o Senhor assim seja louvado.